Bem-vinda, Bela. Obrigada, Tudo bom? Kátia. Vamos falar sobre hipertiroidismo, né? Sim. Hipertiroidismo, as pessoas também muitas vezes confundem hiper com hipotiroidismo, né? O que acontece com a tireoide no hipertiroidismo? Tireoide é essa glândula, né, que fica aqui, parece uma borboleta. E hipertiroidismo é quando ela trabalha em excesso. Tá. E o hipotiroidismo quando ela trabalha mais devagarzinho. E de uma forma ou de outra faz mal pro organismo do mesmo jeito, Das né? duas formas. A gente tem que pensar que ela controla tudo no nosso organismo, do fio do cabelo até a unha do pé. Então ela mexe com o metabolismo. Então vamos pensar, se a gente está muito acelerado, a gente vai ficar mais irritado, nervoso, com insônia ou vai ficar com sono, preguiça? Quando a gente tá muito irritado, eu fico mais acelerado. Que é o hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Então o hiper parece que está com crise de ansiedade e o hipo parece que está com depressão. E muitas vezes a pessoa confunde, né? Sim. A gente tem aqui um desenho, uma fotinho, vamos pedir para os meninos colocarem, para você entender até o que é a tireoide. Então aqui é uma glândula tireoide normal, do lado esquerdo, e a direita, ela aumentada, né? Tá. Então assim, às vezes a gente é difícil de ver, visualizar olhando. Apalpando você não sente? É aqui, ó. Vamos lá. Sempre aqui, ó. Ah, tipo no aqui, gogó. Aqui, ó. A tua tá aqui, ó. Onde você aperta aqui, ó. E você sente até um... Tá vendo que é mais enrugadinho? Ah, é mesmo. Você Essa viu? é tireoide, é? É. Ela não é lisa, ela parece uma ondinha. Então vocês que estão em casa, ó, pega aqui. Homem é fácil que tem o pomo de Adão, né? Aí fica embaixo. Mulher, pega aqui, ó, bem no meio. Palpa aqui, onde tem a traqueia, é o tubo da respiração. Coloca no meio. Isso é uma dúvida porque a gente acha, quem tem problema na tireoide engasga ou falta ar. E não? Não, ela tá por fora da traqueia, que é onde passa a respiração. Mas não chega a comprimir quando ela tá muito aumentada? Só quando tem aquele bócio, que é aquela tireoide grandona, né? Aliás, uma das causas de hipertireoidismo é o bócio, que a glândula fica muito grande, então as células ficam super ativadas, e esse bócio acontecia muito antigamente, que era a deficiência de iodo que tinha na água, né? Então a gente sabe que tanto a falta de iodo quanto o excesso de iodo, de sal, a gente tem problema de tireoide. Que interessante. Vamos ver os nossos mitos e verdades, mas aproveita para mandar as suas perguntas, hein? Olha, o hipertireoidismo leva ao emagrecimento rápido e à indisposição corporal. Verdade. É verdade. Então, como o hipertireoidismo tem um aceleramento, né, desse metabolismo, a gente sabe que você perde peso, irritabilidade, sudorese, o intestino também solta mais. Então, a gente sabe tudo para mais. Uma das queixas, às vezes, é a pessoa nem sabe, nem tá nervosa e começa a emagrecer do nada. Mas seca mesmo? Emagrece. É? Às vezes não tá fazendo dieta, nem tá passando tanto nervoso e começa a perder peso. E aí, um pouco de déficit de memória, aí começa uma insônia. O hipertireoidismo, Kátia, tem muito a ver da pessoa começar a ter esquecimentos do nada, sabe? Mas esquecer algumas coisas é normal. Sim, mas começa é uma coisa... O hipo não dá tanta perda de memória. Começa a complicar a vida desses esquecimentos? Porque para nós médicos, a gente até quando o paciente entra na sala já sabe um pouco. Só de olhar? E eles não tomam os remédios direito. Por quê? Porque tem esse esquecimento de tomar a medicação no horário certo. Ah, mas hoje não tem desculpa, que tem até aplicativo que você programa para avisar qual remédio que você tem que tomar, né? Sim. Então, assim, quem tá às vezes com muita diarreia, uma sudorese, irritabilidade, insônia, meio nervoso e estressado e perder um pouco de peso, a primeira coisa a se pensar é glândula de tireoide alterada. Olha, puxa. Vamos ver mais um? Se não tratado, pode levar a outros problemas de saúde, como arritmia cardíaca e osteoporose. Você fala, nossa, não tem nada a ver, né? Pois é, uma coisa tem a ver com a outra. É verdade. É mesmo? Olha que interessante. O hipotireoidismo, a pessoa fica mais prostrada, mais cansada. Meio deprê. Né? Não tem tanto risco para o coração. Só quando é um coma, mixidematose é bem raro. É como o quê? Coma mixidematose, que a pessoa fica... É assim, ó. Fica dormindo, até na UTI, parece entendi. Que morreu, assim. Tá, parece que tá em coma. Não, parece que tá em coma mesmo. Tá. Aí a frequência cardíaca pode diminuir. É muito comum no hipertireoidismo a gente ter arritmia cardíaca. O coração... Batedeira. Então você parece acha que sai pela boca, né? Parece. E às vezes você tá dormindo e você até acorda com aquilo. Qualquer briguinha com alguém, aquele negócio vai muito, parece que a boca, né, fica até seca. E é o principal motivo que os médicos se preocupam muito mais com o hipertireoidismo do que com o hipo. Porque se o hipertireoidismo estiver muito descontrolado, Kátia, vai dar arritmia cardíaca. E a osteoporose?
Ele acelera o metabolismo do cálcio. Então, o hipertireoidismo faz o cálcio ser tão metabolizado que ele não consegue grudar no osso e pode dar até fraturas. Nossa, gente. Agora, vamos lembrar de uma coisa, né? Quando a gente está com excesso de peso, a gente fala, vou no médico, eu acho que eu tô com hipotireoidismo. Quando a gente emagrece, fala, graças a Deus, meu metabolismo voltou ao normal. E aí deixa de ir no médico, porque fala, que bom, eu estou emagrecendo e isso está me fazendo bem. E, na verdade, pode ser uma doença, como você disse. Sim. Que pode trazer complicações sérias, né? Sim, então às vezes a gente acha que até, ai, que bom, é uma doença que vai me emagrecer. Ai, Deus queira que eu tenha hipertireoidismo. Ai, Deus queira que a gente não tenha nada, né? Pelo amor de Deus. Mas, não. Você sabe que antigamente se usava hormônio tireoidiano em fórmulas de emagrecer para emagrecer, porque acelera o metabolismo. Ué, mas aí você tinha arritmia cardíaca, osteoporose e outras coisas? Por isso que foi proibido e não é indicado a gente usar esse hormônio para emagrecimento. Porque você desregula a glândula e depois às vezes não volta ao normal e o risco de arritmia cardíaca. Ah, ela, uma vez desregulada, ela não volta mais a funcionar? Volta, mas às vezes demora um tempo e às vezes você ativou um mecanismo de autoimunidade que às vezes você vai ter que tomar remédio o resto da vida. Agora, você disse que a glândula tireoide, ela é importante do fio do cabelo até a unha. Então, uma vez que a gente tem um trabalho excessivo dessa glândula, ela não pode também alguma hora estressar e parar? Isso acontece. Acontece? Chama Hashgraves. Hashgraves? Você tá muito espertinha, cara. Eu tô te clonando, já falei pra você ficar ligado. Olha que interessante, o nosso corpo, a principal causa de alterar essa tireoide chama Graves. São anticorpos, células que quando a gente está nervoso e estressado, eles vão lá e ficam atacando a tireoide. Aí ela começa a disparar o hormônio. Ela dispara, às vezes, tanto o hormônio, que é o Graves, que uma hora ela fica exausta. E essa doença autoimune começa a fazer parar de produzir o hormônio, que chama Hashimoto. Então, doença autoimune são doenças que o próprio corpo se autoagride. Quando é Graves, é o hiper. Quando é Hashimoto, que é bem conhecido, é o hipotireoidismo. Mas uma pode desencadear a outra. E tem esse nome bonitinho, que chama Hashgraves. É, mas de bonito não tem nada, deu pra gente perceber. Só um nome que a gente não entendia o que era. Volto pra gente, voltando com a doutora Maitê. Vamos ver mais um mito ou verdade? Todo nódulo de tireoide é indício de câncer. Mito. Não, né? Isso é uma coisa que assusta muito as pessoas, né, Kátia? Você fala, você tá com um nódulo, a pessoa já pensa em câncer. Mas tudo que é bolinha, a gente pensa que é câncer, né? Mas assim, graças a Deus, na medicina, na parte de tireoide, só de 3 a 17% pode ser câncer. E quando a gente fala em câncer de tireoide, o tipo que é mais comum, ele é demorado para dar uma metástase, ele é pouco agressivo. Então, às vezes, a pessoa faz um diagnóstico de um câncer de tireoide e aquilo, às vezes, está 10 anos, 20 anos. Mas e não fazer ultrassonografia para ver? Às vezes, por exemplo, mulheres, é bem comum fazer ultrassom porque ginecologista geralmente pede. É. Aí você fala, por que ginecologista pede ultrassom de tireoide? Boa pergunta. Porque a tireoide interfere na menstruação da mulher. E aí, pra gente saber se vai ter problema daqui a pouquinho, né, na parte reprodutiva, a tireoide pode estar um pouco modificada, né? Agora, homem vai fazer ultrassom de tireoide aonde? Homem não vai nem no médico para fazer ultrassom. Então, o que acontece? Quando o homem tem um nódulo de tireoide, é difícil de descobrir. Sim, porque eles não vão no médico, não fazem o exame, né? E assim, a gente fala, o nódulo de tireoide. E agora, ele vai dar hipertireoidismo? Vai dar hipotireoidismo? Não. Você fala assim, tem uma tipo coisa... um pólipo? É tipo uma... o tecido da tireoide, ele faz uma ondinha, tipo um pólipo mesmo. Tá. Mas ele não tem aquele... A gente chama o cabinho da couve-flor. É, porque é tipo aquela verruguinha que a gente tem, que é penduradinha. Isso. Então, a gente às vezes confunde também, se eu tenho nódulo, eu vou ter hipo ou hiper. Não, nódulo pode ser benigno ou maligno. Mas uma vez diagnosticado um nódulo, você acompanha para ver se ele evolui? Sim, dependendo do tamanho, das características do ultrassom, a gente tem a indicação da biópsia. Que é outra coisa que também as pessoas têm medo e não precisa. Falar, vai enfiar uma agulha gigante na minha garganta, né? Ela é gigante porque ela é grande, mas ela é tão fininha. Parece um fiozinho de cabelo. Que chama punção aspirativa com agulha fina. Nem de anestesia não precisa. Porque a picada de uma anestesia, Kátia, vai doer mais do que a... Hoje eu tive um paciente que falou assim, eu fui lá fazer, ele fez assim, pum, tipo... Quer dizer, é tão rapidinho que nem percebeu. Então, não tenham medo, todo nódulo de tireoide
converse com o seu médico, deve ser investigado, não precisa se desesperar. E se for, por acaso, um câncer de tireoide, existe tratamento, o tratamento é cirúrgico, e aí a gente vai conseguir fazer o estadiamento e geralmente a pessoa tem cura. É muito mais leve do que os outros tipos de cânceres, Sim. né? Vamos ver mais um? Há risco de o hipertireoidismo afetar a gravidez ou a fertilidade feminina? Nossa, muito boa essa pergunta. É verdade, sim. Olha só, o hipotireoidismo, a pessoa tem mais dificuldade de engravidar. Então, uma das causas da mulher tentar engravidar e não conseguir é o hipo. Agora, o hipertireoidismo pode causar aborto. Ah, é? Mas a mulher pensa que é um aborto espontâneo, né? Sim. Ou algumas nem percebem que abortaram, porque é logo no começo, né, da gestação. Então, mulher que descobriu que tem hipertireoidismo não pode engravidar. Se engravidou, acontece. A gente vai ter que usar um remédio que é específico para, chama propiltiracil, que é para gestante não produzir tanto hormônio. Mas pode trazer consequências de uma formação para o feto? Esse remédio não. Mas o outro, que é mais usado para quem não está gestante, sim. Por isso que é bom conversar com o médico e não engravidar se você está tomando um medicamento que é para hipertireoidismo, mas não é aquele que pode ser tomado na gestação. Né? Então avise seu médico. Quem tem hipertireoidismo, primeira indicação, tentar não engravidar. Segundo, se engravidou, avise imediatamente, por causa que a medicação vai ter que ser alterada. Tá. E tem risco de ter batedeira, tem risco de ter alguns probleminhas para o neném. E quanto à fertilidade também. Então, mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem, sempre tem que investigar a tireoide. A tireoide altera muito a ovulação, altera a menstruação e até como isso deve ser feito num paciente com problema de tireoide. O ideal seria que a gente fizesse esse ultrassom, que é um exame tão simples, Sim. de forma rotineira, junto com aquele kit que a gente tem que fazer de todos os exames anuais, né? Sim, é um exame não invasivo, então, não tem radiação, que passa aqui por fora. Tá? E simples, gente, e é fácil de qualquer região você ter um hospital que faça uma ultrassonografia. Ou uma clínica, ou enfim, um laboratório. Volta e aí a gente já consome, gente, já era. Vamos ver mais um mito ou verdade? Ixi, Maria, gorduras saturadas e alimentos industrializados não afetam a tireoide. Mito. E que mito, né? E você fala, mas o que tem a ver também a gordura com a tireoide, né? Esses produtos industrializados com muita gordura saturada, eles podem fazer processos inflamatórios no nosso corpo e ativar essas doenças autoimunes. Quer dizer, a pessoa que já tem uma doença autoimune ou na família tem casos de doença autoimune tem que tomar mais cuidado ainda, né? Muito mais. Tanto é que tem, por exemplo, quem tem artrite reumatoide, se comer muita carne vermelha, que é mais inflamatório, piora a crise, né? Quem tem intolerância ao glúten, doença celíaca, já é um processo inflamatório. Se você come essas coisas mais gordurosas, também ativa a doença autoimune. De qualquer forma, nervoso, estresse, uma má alimentação, falta de atividade física, não dormir direito são as coisas que aumentam a doença autoimune que podem atacar a tua tireoide. Aquilo que você sempre diz, não que a gente não possa comer uma pizza, um cachorro quente, um hambúrguer, mas tem gente que faz isso aqui, ó, uma rotina. Sim. E aí que sempre complica, né, a situação da Agora, saúde. se você pensar em tireoide, Kátia, o que tem mais a ver no hiper é a deficiência de iodo e o excesso de iodo, tá? E vou até te contar uma coisa que é bem interessante. A primeira crise tireotóxica que teve uma grande população com hipertireoidismo no mundo foi descrita por quê? Por quê? O boi estava com hipertireoidismo e esse boi foi usado para fazer hambúrguer e a população acabou usando com essa toxina, porque você começa a produzir T3 e T4 em excesso. Por isso que a gente faz exame de T3 e T4. E aí a população comeu e teve crise tireotóxica. Nossa, eu não sabia disso não. Então até isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, paciente que tem hipotireoidismo, está tomando remédio da tireoide, só que está em excesso o hormônio, você entra num hipertireoidismo medicamentoso. Mais hipertireoidismo. Sim. Então não adianta parar de tomar o remédio, porque vai ter outras complicações, tem que voltar no médico. Sim. Por isso tem que voltar no médico, de 4 em 4 meses. De 4 em 4 meses. Porque se, eu tô cansada, vou aumentar a dose da tireoide. Mas não tem gente que faz isso? Fica, mas aí pode dar hipertireoidismo. Gente, e não é porque você foi no médico e ele te indicou o remédio, sim, que você pode sair se dosando. Aumentando ou diminuindo a dosagem do remédio, né? Então o remédio não é assim, tô mal, tomo mais, tô bem. Não é. Mas tem gente que faz isso.
Não, e outra coisa interessante, quando a gente toma um remédio de tireoide, demora 21 dias para estabilizar no sangue a dose. Então não adianta você querer hoje eu tô mal, tomo amanhã mais. vai estar bem. Não adianta. Então, gente, de 4 em 4 meses no médico para checar direitinho. A maior parte dos pacientes não vão, né? Você sabe que quem tem hipotireoidismo agora dá uma relaxadinha, porque está acostumado. Quem já teve hiper se assusta. Então. Se assusta. É bom ficar esperto. Ainda mais quando tem crise de arritmia ou quando tem, né, aquele exoftalmia, que é o olho começa a ficar maior. Então a pessoa acaba se assustando bastante. É mesmo? Vamos ver mais um último mito ou verdade. A incidência de problemas na tireoide é maior em pessoas com mais de 30 anos. É verdade. Por quê? Porque é a fase que a gente fica mais nervosa e estressada, que a gente ativa as doenças autoimunes. A gente começa a ter conta para pagar, ter aquelas responsabilidades todas da vida, já não pai e mãe já não sustenta mais, então já viu, né? E problema de tireoide dá mais em mulher do que em homem. A gente é mais estressada, fora os hormônios, né? 9 mulheres para um homem. Então a gente tem que aprender a ser sussa como eles. Sim. Deixa a vida passar, o mundo tá acabando. Chega de casa, não faz a janta porque está cansada, né? Não arruma as coisas, não faz a lição de casa com os filhos. Isso não dá pra fazer. Até o jantar você pode camuflar, falar, ó, um dia meu, um dia seu. Agora, filho, não tem essa que eu não vai na academia. Não. Isso a gente tem que fazer como trabalho. Não falou, hoje eu não vou trabalhar. Tem que ser regradinho. Mas eu acho que isso, a gente brinca, gente, porque é brincando que a gente aprende. Mas são responsabilidades que muitas vezes a gente não pode abrir mão. Eu acho que a mulher sobrecarrega muito, porque fica sempre responsável por cuidar da casa, do marido, dos filhos. Não que o homem também não o faça, mas a mulher tem esse senso de responsabilidade. A gente carrega isso nas costas. E o homem, mesmo quando faz de boa. A gente não. E a gente está vigiando também, né? Se fez, se não fez, se deu certo, se não deu certo, se não... A gente pode estar até fazendo cara de fofa, mas que a gente bateu o olho para ver se estava bem feito. Bateu. Tem como. Vamos para as dúvidas que surgiram, olha. Helena, tenho hipertireoidismo há 9 meses. Estou fazendo tratamento com medicamentos. Só que os sintomas persistem. Durante o dia, tenho taquicardia, tremedeira, além de dor nas articulações e queda de cabelo. Agora, ao invés de emagrecer, estou engordando bastante. Tudo isso é normal com hipertireoidismo? Olha só, é uma boa pergunta da Helena que acontece com alguns pacientes. Não é porque tem o hipertireoidismo que necessariamente vai emagrecer. Porque pode ser que emagreça. O metabolismo está acelerado, mas você pode ter outra causa que está engordando junto, tá? Agora, uma coisa a se pensar muito aqui é que nem sempre o hipertireoidismo consegue ser, assim, tratado no começo. Muitas vezes, até o paciente que toma remédio mais de 6 meses, 2 anos de idade, a gente tem que ir para fazer iodoterapia, aquele raio invisível que mata a tireoide. E aí, às vezes, a pessoa pode até ir para o hipo. E se às vezes não dá certo, Kátia, a gente tem até que fazer cirurgia, tem que tirar pra retirar a tireoide. Antigamente você retirava a tireoide com muita facilidade, né? Qualquer coisa arrancava a tireoide. Antigamente, nódulo de tireoide, achava-se que poderia virar câncer. Então, se você pegar a literatura médica 5, 10 anos atrás, você tinha nódulo, retirava. Agora não, a gente faz a punção. Se tiver câncer, a gente retira, senão a gente acompanha esse nódulo. E acompanhar é ir ao médico e lembrá-lo, porque às vezes você muda de médico, não leva seus exames também, né? Então, a Helena deixou aqui a oportunidade da gente falar o quê? Com tireoide não se muda a dose de remédio ou não se dá conduta por sintomas. Sempre por os exames laboratoriais, porque os sintomas se confundem. Pois é. Bom, volto que tem outras perguntas. Aproveita. Vamos ver mais uma dúvida que surgiu? Vamos ver de quem é, da Thaís. Hipotireoidismo pode causar queda acentuada de cabelo? Sim, Thaís. Pode. O hipotireoidismo pode causar queda de cabelo e o hiper também. Os dois? Os dois. Porque um retarda o crescimento, aí vai ficando velha a célula e cai. E o outro, hiperatividade. Quer dizer, é como se ele estivesse crescendo, né? Morreu e caiu. Isso. Então, tanto o hipo quanto o hiper dão queda de cabelo. Mas uma vez tratado, o cabelo volta a crescer? Cresce. Cresce de novo. Então, uma das causas de queda de cabelo tem que se investigar. Agora, a unha é diferente. Por quê? Porque você sabe, vitamina de cabelo e unha é quase a mesma coisa. Eu achei que fosse. Mas a tireoide não atinge as unhas? Mas olha que engraçado, no hiper a unha cresce mais rápido. No hipertireoidismo? Ah, sim, porque tá acelerado. E aí você fala, nossa, cortei a unha, já tenho que cortar de novo.
Só que ela descama, porque não tem a quantidade de vitaminas necessárias para uma formação. Ela cresce mais rápido, mas cresce fraca. E fica fazendo uns risquinhos em cima. No hipotireoidismo demora para crescer. Tipo aquelas ondulações assim? Então aí, mais um sinal que a gente tem que ficar de olho, né? Falta de vitamina geralmente quebra do ladinho. Sabe quando quebra do ladinho? É falta de vitamina? Falta de vitamina. Geralmente cálcio, vitamina D, biotina, que tem a ver com cabelo e unha. E assim, quando tá raspadinho aqui, onduladinho, é geralmente tireoide. Olha, não sabia não. Vamos ver mais uma. Tatiana, meu marido é obeso, mas come sem excessos. Faz jiu-jitsu e não consegue emagrecer. Será que isso pode ser algum problema na tireoide? Pode sim. Mas pode ser um monte de coisa? Pode ser um monte de coisa, né? A gente vê aqui que ele está com um metabolismo desacelerado. Então seria o hipotireoidismo, se fosse tireoide. Mas existem mais de 26 causas de hormônios que podem desacelerar o metabolismo. Cortisol, resistência insulínica. Nos homens, falta de testosterona, que cai o libido, perde força muscular e aí também dá esse cansaço e não emagrece com facilidade. Então, na verdade, Tatiana, todo paciente que tenta emagrecer, que faz dieta, que faz exercício e não está conseguindo, tem que investigar os hormônios. Mas às vezes a gente acha que não comete excesso, não come em grande quantidade, mas come errado. Come pouca proteína, come muito carboidrato vazio. Sim. E aí a gente acaba também percebendo que não se emagrece, né? E você sabe que existe uma coisa da gente, no Brasil, e não no Brasil, em todo que é lugar, a gente, por exemplo, fotos de obesidade. Sempre é uma pessoa que está sentada numa cadeira, que está preguiçosa, não é verdade? Não faz nada, é verdade. Mas nem sempre, na verdade, o excesso de peso, ele pode ser hormonal, a pessoa pode ter uma genética que não favorece, ela pode ter várias coisas que estão levando à obesidade. Não necessariamente ser uma pessoa mais preguiçosa ou que não está executando as coisas, as tarefas. Às vezes a pessoa até faz as coisas direitinho, mas não emagrece tão rápido que nem outro. Por isso que é bom ir no endócrino. Sim, e por isso que às vezes uma pessoa que tem um metabolismo mais lento tem que fazer mais exercício que a outra, ou um tipo de exercício diferente, né? Às vezes não é que tem que comer menos, mas a qualidade dos alimentos ser diferentes, como você falou, Kátia, do carboidrato, né? Porque se a gente analisar friamente, a gente come uma quantidade muito maior de carboidrato do que de proteína. E é mais gostoso. Ah, claro. Não é? Entre comer uma caixa de bombom e uma maçã, acho que você prefere uma caixa de bombom? Sim. Mas quanto vai custar essa caixa de bombom depois para a saúde da gente? A conta tem que fechar positiva. O nosso cérebro, ele pede coisas gostosas que são doces e carboidratos, que tem hormônios de dopamina, de serotonina que dá prazer, entendeu? Então, na verdade, a gente às vezes pensa o quê? Eu tô com fome, aquela fome maluca. Se você comer uma coisa saudável, você perde aquela fome, mas o nosso cérebro induz a pensar nas coisas erradas. Esse mecanismo errado que a gente tem é que a gente tem que cortar. E porque a gente entende mal também, né? Sim. Essa comunicação é como se o cérebro falasse inglês, a gente só falasse português. Porque ele manda uma mensagem que a gente precisa comer e a gente associa o quê? Vou comer o carboidrato porque ele aumenta rápido a minha energia e a melhor solução. E eu acho que quem faz atividade física, aí se preocupa mais. Porque é sacrifício fazer o exercício. Eu tô toda dolorida. Ontem eu quase morri. E aí você pensa duas vezes antes de abusar. Exatamente. E outra, aí você fala, não vale a pena. Porque você começa a sentir os efeitos no corpo e depois nos exames. Aí você vê o quanto que a gente muitas vezes perde tempo. Sim. Porque aí você faz dieta. Tua vida fica pela metade. Mas você não faz a contraparte, que é fazer uma atividade física. Então você está jogando o seu tempo fora também com a dieta. Sim. Então tem que trazer um equilíbrio para a vida, né, Maite? E na verdade, aí você também pode no fim de semana comer uma coisa gostosa. Sim. Você pode fazer algumas coisas sem culpa, né? Balancear. Ou então comeu mais hoje, sabe que amanhã cedo é esteira. Como diz Carol Minhoto, tem 24 horas para botar tudo em ordem. Nossa. Ela fala isso pra mim. E eu sigo direitinho. Sábado e domingo eu tava na esteira. Bonitinho. Mas, gente, e não é porque a gente gosta, é porque a gente tem que... Eu tenho 48. Nunca é tarde pra gente começar. Já vou, viu, Tutu? Mas quanto antes, melhor. É que ele já fez assim, já deu. Olha, eu vou passar os contatos para vocês da doutora Maite Pimentel. Lembrando, hein, gente, o nosso espaço aqui é de prestação de serviços. Não é para você pensar que diagnóstico é feito aqui. Diagnóstico é só junto com o médico, você conversando com ele, fazendo os exames quando for necessário, e o médico vai te orientar como agir de acordo com o teu problema e qual a melhor saída para resolvê-lo. O site é o www
www.endoc.com.br e o Instagram, @maite, com TH, _endócrino. Querendo sugerir algum tema da endocrinologia, pode ficar à vontade, doutora Maite retorna e a gente esclarece a você. Obrigada, Bela, brigadão.